Então, às vezes você não interfere bem nesse mecanismo aí da patogenia, mas tem algumas lesões que, se você corre o risco de deixar epitélio lá dentro, ela tende muito mais a recidivar. E você corre o risco de deixar epitélio lá dentro justamente quando você faz essa tal da curetagem, que você faz um acesso pequeno, pega um instrumento cirúrgico e começa a cavocar lá dentro, né, sentindo a parede óssea e tirando as partes que você sente ali da lesão. No nosso ponto de vista, você precisa enxergar o que você está fazendo. E enxergar mesmo, enxergar com clareza. E para enxergar com clareza, você precisa ver todo o cisto. E nesse primeiro momento, você não vai fazer a perfuração desse cisto e nem a remoção dele por partes. A gente fez esse retalho, você enxergando todas as margens da lesão, você vendo tudo, aí você começa a destacar o cisto. E aí depois depende do tamanho da lesão que você está removendo. Se é um cisto muito volumoso, aí você perfura ele, tira o conteúdo, mas você já visualizou todo ele, você já tem os limites do cisto todo determinado, quer seja ele pequeno, quer seja grande. Então, e aí a opção, aí que vem a opção de esvaziar ou não. E aí, se você esvaziou, aí você termina de soltar toda a cápsula dele. Então, como é que você vai fazer isso? Você precisa ter uma incisão à distância do cisto e não direto em cima dele se ele está em tecido ósseo. Se ele está em partes moles, você pode fazer algo parecido como o mucocele. Você pode incisar em cima dele com delicadeza e separar a cápsula dele da mucosa. Mas se esse cisto está intraósseo, a sua incisão ela tem que repousar em tecido ósseo saudável. Gente, isso é fundamento de cirurgia. Isso é fundamento de técnica cirúrgica. A gente tem um curso de biópsia especificamente, o método BP, né? Tem o curso grande de estomatologia, com todo o conteúdo que só de vez em quando está liberado, que é o Curar Transforma, Descomplicando a Estomatologia. Mas a gente tem o curso que ensina só a fazer biópsia, só a técnica cirúrgica, né? Que é o método BP, método biópsia na prática. Lá tem uma aula só de fundamentos de técnica, só de princípios de técnica cirúrgica, onde a gente explica direitinho essa história de requisitos de uma boa incisão, requisitos de um bom retalho. Mas basicamente o que interessa para a gente saber aqui agora e lembrar é que a sua incisão, se ela está envolvendo tecido ósseo, ela não pode ficar em cima do cisto. Porque depois que você tirar o cisto, você vai ficar com uma cavidade, que lá na minha cidade chama de buraco. E é isso, você vai ficar com um buraco no osso. E o seu retalho, se estiver repousando sobre aquela cavidade, ele não vai ter apoio e a mucosa vai abrir. Isso é uma complicação, chama deiscência de sutura. E a deiscência vai acontecer porque não teve apoio adequado ali. Tem uma técnica que você trata o cisto justamente deixando ele aberto. Mas aí você está fazendo uma marsupialização. É diferente de você ter deiscência. Porque na marsupialização você não remove todo o epitélio do cisto. Você ter deiscência é um acidente, é uma complicação. Acaba que na prática, o seu paciente lá no consultório que você está atendendo, você fez a remoção e deu deiscência, você vai conduzir o caso da mesma maneira, como se você tivesse feito uma marsupialização. É isso que vai acontecer. O paciente vai ter que ter cuidados para higienizar aquela cavidade, ficar irrigando com soro e tal, para ela não contaminar, para não ficar resto de alimento lá dentro. E aquilo vai fechando muito mais lentamente, muito mais devagar do que se tivesse conseguido deixar tudo fechado em primeira intenção, o coágulo tivesse se estabelecido lá dentro, porque é o coágulo que vai servir de arcabouço para primeiro formar o conjuntivo, depois o tecido ósseo. Então você cuida isso na sua incisão, como eu disse lá no curso só de biópsia, lá no método BP. Esse curso tem na minha bio ali o link para você ver. Escolhe bem o lugar da sua incisão, faz ele separado da cavidade para você não ter deiscência, abre o retalho, começando a descolar fora do cisto até chegar na cápsula dele, e aí você vai enxergar a lesão. Se tiver cortical óssea, começa de leve essa osteotomia, para depois fazer a cistectomia, essa osteotomia ali na superfície. Às vezes essa cortical ela está tão delgadinha, tão papirácea, que com o próprio descolador você consegue levantar ali. E aí então você começa a soltar e a descolar a lesão.